Sejam bem-vindos ao Tá em Ligação. Roda a vinheta. Oi, gente! Olá, sejam bem-vindos ao programa Tem Ligação? Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou a Grazi, acadêmica do quarto período de Pedagogia da Unifenas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância do meio ambiente. Então, eu vou chamar as nossas convidadas de hoje. Nossa primeira convidada é a Letícia Aparecida Silva. Ela é do sexto período de Pedagogia da Unifenas e ela participa do projeto Professores Memoráveis. Seja bem-vinda, Lê. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa segunda convidada é Rosimeire Domingues. Ela é do quarto período de Pedagogia da Uninter. Seja bem-vinda, Rose. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? E nossa terceira convidada é a Vanessa Cristina Rocha. Ela é do quarto período de Pedagogia da Unifenas e ela participa do projeto Professores Memoráveis. Seja bem-vinda, Vá. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meninos, eu vou pedir para vocês desligar os áudios para não ter interferência quando nós estivermos falando. Aí, muito obrigada. E vocês, pessoal do chat, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí no comentário, tá bom? E já deixa o like para ajudar a gente. Então, meninos, vocês, Vanessa e Rosimeire, vocês trabalham, né, em prol do meio ambiente. Eu queria começar essa roda de conversa perguntando para vocês o que vocês fazem e como que é esse dia a dia de vocês. Pode começar, se você quiser começar, vá. Tudo bem? Então, Grazi, a gente trabalha na vigilância ambiental de Alfenas, no controle às zoonoses. Já tem alguns anos que a gente está nesse trabalho e de comunicação, de educação com as pessoas, para que elas se conscientizem de suas casas, de não estar jogando lixo nos terrenos baldios, evitar deixar água parada em casa, que prolifera o Aedes aegypti, que é o causador da dengue. E a gente está aí, pelejando com o povo. E você, Rose? Então, é isso mesmo que a Vanessa falou, né? A gente trabalha em prol da saúde, né, da população mesmo. Muitas vezes a gente acha muito depósito, muita coisa que poderia ser reciclável, a gente acha em terreno, baldio, nas residências. Então, assim, é isso, é o dia a dia mesmo, né? A gente convive, né? E coisa que poderia ser reciclável, a pessoa joga na rua, né? Ao invés de jogar ou no lugar certo, no lixo mesmo, né? Então, assim, é isso. E a gente tenta combater isso para não ter, né, casos de dengue, né, na cidade. Então, é isso que a gente trabalha. E vocês diriam assim que o dia a dia de vocês é como? É puxado? É tranquilo? Como que tá a situação da dengue aí na cidade de vocês? Bom, não é muito tranquilo. Tem dia que é tipo assim, a gente acha que não vai dar conta. Mas, assim, é um serviço gratificante, porque, querendo ou não, a gente sabe que a gente está salvando vidas. Às vezes é um potinho de Danone desse tamaninho que a gente elimina, que poderia ser um possível foco, que pode pegar uma criança, um idoso, ou qualquer faixa etária, porque dengue não tem isso, o mosquito não escolhe, né, quem ele vai picar. Então, automaticamente, assim, a gente está aí, tentando salvar vidas diariamente. Aqui em Alfenas agora, né, Rose, está bem controlado os casos de dengue. Durante o frio foi bem tranquilo. Agora começou as chuvas e esse calorão, né?
Aí começa os casos de Bom, é dengue, isso mesmo. Bom, é isso mesmo que a Vanessa falou, né? Aqui na cidade nossa, realmente está controlado, mas agora veio o calor, né? Com o calor aumenta muito, né, os casos de dengue, por causa que o pessoal começa a usar muito piscina, né? Deixa as águas muito paradas. Então, assim, a gente tenta trabalhar muito o educativo, né? A educação mesmo com o pessoal, para que, né, sempre não deixe água parada, para que não venha proliferar o mosquito da dengue, né? Mas, assim, graças a Deus está controlado na cidade de Alfenas, os casos de dengue, a gente não tem muito caso. Então, assim, e realmente a gente trabalha com a saúde, né? Então, assim, a gente tenta fazer o nosso melhor cada dia para não ter, né, uma coisa, uma doença, como fala, a epidemia, né, na cidade. Então, e assim, e tá controlado pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? Vocês não medem esforços. O que você acha, Letícia, desse trabalho que eles fazem? Você, assim, queria, estaria disposta a fazer um trabalho assim? O que você pensa sobre? Olha, eu acho gratificante, né? Porque elas estão também, né? Elas estão ajudando a não pegar um outro vírus, né? Que é o vírus da dengue. E eu acho muito legal pelo fato dela já estar inserida nessa questão do meio ambiente, ela já trabalhar diariamente aquilo que elas podem aplicar, né? Quando elas estiverem em uma sala de aula. E eu acho isso muito interessante. Elas estão de parabéns. Obrigada, meninas, por que vocês fazem pela gente. Exatamente, meninos. Vocês salvam vidas todos os dias. Então, gente, agora vamos voltar o nosso olhar ali para a pedagogia, vamos falar como pedagogas, e eu trouxe uma pergunta para vocês, eu vou colocar aqui para o pessoal de casa poder ver também. E essa pergunta, ela tem um exemplo antes, que é o contexto dela. Eu vou ler aqui para vocês. Então, o exemplo que eu trouxe é: na lista de material escolar, pede em média um caderno de 96 folhas para cada matéria. Os pais e professores sabem que em algumas dessas matérias não utilizam nem a metade desse caderno em todo o ano letivo, mas mesmo assim as crianças acabam levando. Então, o que motiva esse consumo desenfreado? O que você acha, Vanessa? Então, eu acredito que essa questão ela é mais cultural mesmo. É porque passa ano, entra ano, sai ano, e eles não, tipo assim, eles não veem a necessidade real daquele aluno naquele ano. Eles vão só seguindo a lista do ano anterior. E aí vão passando, 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 e entra ano, sai ano, e esse consumo não é controlado. Eles não têm a noção de quantas árvores precisam ser derrubadas para construir um caderno. Então, tipo assim, as pessoas não têm essa noção, porque elas estão ali só no automático mesmo delas. Bom, esse é o meu ponto de vista, né? E eu acredito que tem muito que ser trabalhado. Hoje, graças a Deus, a educação tem evoluído bastante. Como a gente mesmo estava na aula de meio ambiente com a Maria Cristina, o quanto a educação ambiental está fazendo parte da rotina das pessoas hoje, o quanto isso já está sendo mobilizado por todas as entidades de uma cidade, como elas têm trabalhado unidas nessa questão, prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Vigilância Ambiental, educação. Então, assim, eu acredito assim que por mais que seja cultural, e às vezes o professor nem faz isso de maldade, ele só acompanha aquela lista e pronto. Mas eu acredito que a gente possa vir a trabalhar com esse professor, ver o que pode ser mudado. Se não está usando o caderno, pega uma matéria e divide no meio para duas matérias que usa menos. Eu acredito que tem várias saídas que a gente pode estar fazendo, coisas simples, às vezes, dentro da sala de aula, que pode estar ajudando com esse consumo, né? E coisas, assim, da rotina ali, que automaticamente vai virando rotina para essa professora,
para essa escola que às vezes não pensa nisso, né? Por isso que é importante os trabalhos educacionais que a gente pode estar fazendo com as escolas, com os professores, com os alunos, com as famílias, para poder ter um pouquinho de consciência em relação ao uso dos materiais escolares, porque às vezes são uma lista enorme e não usa nem metade, nem um terço daquele material. Então, são coisas que a gente pode estar pensando, né? Isso, exatamente. E você, Rose, o que você acha? Então, né, realmente, eu acho assim que é um consumo desnecessário, né, da quantidade de material escolar. Né, eu sou mãe, né? Então, assim, eu sei o que realmente eles pedem na escola é exagero demais, não usa realmente. Então, eu acho assim que poderiam realmente dividir o caderno, se bem que hoje em dia eles já fazem isso, né? Eles já dividem o caderno no meio. Só que eu acho que uma maneira também mais fácil seria tipo de reutilizar aquele caderno no ano que vem. Porque às vezes poderia tirar aquelas folhas que foram usadas e tá usando no ano que vem, para não estar jogando fora, né? Porque querendo ou não, às vezes a gente joga um caderno fora com aquele punhado de folhas limpas e dava para usar na escola, para fazer tipo um caderno de recado, não precisava pegar para usar um caderno de português que usa muito na sala de aula, mas assim daria para usar nessas matérias que usa menos folhas, né, para reutilizar aquilo. E assim, eu falo que, né, igual, né, a gente comentou no início do vídeo que a gente trabalha, eu achei um caderno novo no lixo e eu trouxe para minha casa, entendeu? Para minha filha menor usar, porque as folhas estavam todas em branco. Então, assim, eu acho que é viável isso, né? A reutilização daquilo, né? Então, assim, eu acho muito vantajoso. E as escolas deveriam ter um preparo para isso, porque às vezes tem muitos pais que não têm condição de estar usando, às vezes fazer uma doação, né, para doar para quem, né, não tenha o caderno, que não tenha condição de estar comprando material. Então eu acho bem apropriado, muito apropriado em algumas coisas para estar usando esse caderno, né? Então assim, eu acho bem legal. E você, Letícia, o que você diz pra gente? Então, Grazi, eu concordo plenamente com a fala das meninas. Acho assim que o professor ele tem que trabalhar com o aluno a quantidade de árvores que é desmatada para montar aquele caderno. Para a criança já estar ciente de qual que é o projeto que envolve, né, a criação daquele caderno, que não é simplesmente a criança ir lá escolher um caderno de capa bonitinha, sendo que no final né, ela não sabe quantas árvores desmatou para chegar naquele caderno. E outra coisa também que eu acho bem interessante é o professor ele não ficar focado em só trabalhar no caderno, com atividades no caderno. Ele sim trabalhar atividades, projetos fora do cotidiano da criança, fora de aquela coisa maçante de ficar revendo, aonde a criança ela vai pegando mais gosto ainda e assim, né, evitando usar muito a folha de caderno, que possa dividir mais matérias em um caderno só e trabalhando mais projetos em cima da educação ambiental. Meninas, e ouvindo vocês falar, eu estava pensando aqui. Seria legal, não sei se vocês concordam, no final do ano, os professores falarem assim, gente, vamos dar uma olhada nos cadernos de vocês para ver o que pode ser guardado para o ano que vem. Aí, o professor falando na escola, a criança já chega em casa e já passa esse recado para os pais. Olha, esse caderno aqui não é para jogar fora, vamos guardar ele direitinho, porque a professora, o professor disse que ano que vem a gente vai fazer uma nova capa para ele. A gente vai pegar uma cartolina, a gente vai pegar umas coisas coloridas e vai fazer uma nova capa para ele. Então, assim, aí não vai ser aquela visão mais, vamos reaproveitar. Não, a gente vai reinventar um caderno. E aqueles cadernos também que sobrou assim, umas poucas folhas, pegar elas, recortar e guardar numa pasta, porque muitas vezes a gente está ali na escola e aí vai pedir um trabalhinho que é com o aluno entrega. Aí para que pegar uma folha sulfite limpa?
faz aquela folha ali que está sendo reaproveitada de um ano para o outro. O que vocês acham? Nossa, Grazi, eu adorei essa ideia. Até eu tinha pensado assim na questão da reciclagem. Tem a parte da doação também que eu achei incrível, porque a gente, lógico, não é todo mundo que tem condição de estar comprando aquela lista de materiais todo início de ano. A gente tem que trabalhar com a realidade de muitas crianças, que infelizmente às vezes não tem nenhum caderno, nenhum lápis, que a escola tem que arrumar. Poderia também, para além do que você falou, a escola poderia, no fim do ano, fazer um mutirão daquelas crianças que realmente não querem, que os pais têm condição de comprar um material novo no ano seguinte, elas fizessem a doação desse material, reciclar esse material, fazer uma nova capa, uma nova colagem e tal, e no ano seguinte, aquelas crianças mais carentes, a gente poderia estar doando para essas crianças também seria uma prática que eu acho que poderia estar ajudando muito nesse consumo desenfreado, né? Nossa, demais. E você, Rose? Eu achei também bem bacana mesmo, que seria, né, bem apropriado realmente para as crianças, realmente para, né, as que não têm, né, condição de estar comprando material, né, porque criança, elas não vai pela, né, como fala assim, pela boniteza da coisa, elas olham ali e já ficam encantadas com aquilo, né? Então, assim, seria uma forma de reutilizar algo que às vezes seria jogado fora, que dava para utilizar, né? E às vezes os pais, a gente não temos esse controle, né? Pessoal, a internet da Rose acabou caindo, então vamos torcer aí para ela conseguir voltar para a live, mas enquanto isso, vou passar a palavra para a Letícia. Grazi, eu achei muito interessante a parte que a Vanessa estava falando, porque a reapropriação das folhas que não foram utilizadas, que você pode estar trabalhando com a criança a arte, você pode estar trabalhando com ela a criatividade, aonde ela pode estar fazendo um bloquinho de notas, como a Rose falou, ela pode estar fazendo uma nova capa para aquelas folhas que restaram. Você pode estar trabalhando várias coisas com a criança. E no final você pode fazer um dia, vamos supor, um amigo oculto. A criança pode, aquilo que ela confeccionou, aquele caderno, aquele bloquinho de notas que ela mesma confeccionou, ela pode dar para o amigo oculto, para a criança no final do ano, ou como um presente mesmo em datas comemorativas. Isso é muito bom, que trabalha muito a criatividade da criança. A criança, ela começa a entender esse processo. Então, meninas, vamos passar agora para a nossa segunda pergunta. Vou trocar aqui. Aí eu trouxe também uma contextualização para vocês. Ao passar pelas cidades, podemos observar cartazes de conscientização, projetos de reciclagem, feitos de isopor e entre outros projetos que são deixados no meio ambiente depois das feiras, que só ajudam a degradar mais. Então, meninos, nos conte uma maneira de fazer um projeto sobre o meio ambiente sem repetir esses mesmos erros que foram citados. Bom, Grazi, eu estava dando uma pesquisada a respeito de projetos que fazem a reutilização de materiais e tal, e eu estava vendo que em São Paulo tem vários projetos assim, ligados a essa parte. Tem a Feira de Ciências Reciclável, tem a Feira Livre Reciclável. Então, assim, eu acho que depende das pessoas quererem, sabe? Querer reciclar, querer fazer diferente. Ter consciência do que ela está fazendo depois, porque um exemplo bem chulo, assim, as pessoas vão à praia, aí deixa aquele lixo todo lá e vai embora para casa feliz da vida porque passou um fim de semana na praia, mas aquele lixo que ela deixou vai trazer dano para aquele lugar.
Então, em qualquer espaço que a gente esteja trabalhando ou atuando, desenvolvendo alguma atividade, a gente tem que ter consciência de que o que a gente está trabalhando vai ter uma consequência depois. Então, uma maneira que eu acredito que possa, assim, de estar reciclando, de estar minimizando esses efeitos do resto que fica, é pensar antes de fazer. Começou a fazer um projeto, vou fazer uma atividade, alguma coisa, que materiais que eu irei utilizar nesse projeto para que ele não tenha um dano maior depois. Porque falar é muito bonito, mas na prática, às vezes na correria, na pressa, você não pensa nisso. Então, eu acho que antes de você começar a pensar no projeto em si, pensa no que você vai usar, sabe? O que você pode estar substituindo, substituições de coisas que podem ser reaproveitadas depois, que não vão ser deixadas para trás. Isopor, a gente sabe o dano que é o isopor para a natureza. Hoje em dia, tudo é reciclável. Eu estava até fazendo uma listinha dos 4 itens que são mais recicláveis hoje, que é o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. Então, tipo assim, se você sabe que tem esses 4 materiais que são super reutilizáveis, então passa a trabalhar com eles. Que mesmo que ele não vá te servir depois, você consegue dar um destino para ele. Ele não vai ficar jogado na natureza, entendeu? Prejudicando o solo, as águas, até mesmo o nosso ar. Então, assim, pensar mesmo com consciência do que você está fazendo. Porque são as nossas ações que trazem dano para o meio ambiente. E só nossas ações podem parar de trazer dano para o meio ambiente, né? Exatamente. E você, Letícia? A Vanessa falou uma coisa que eu lembrei. No terceiro ano do ensino médio, a gente tinha um projeto de reciclagem. A gente tinha que montar algo que pudesse ser usado no socialmente. E aí a gente teve a ideia de criar um dinheiro reciclável. E aí, em vez da gente ir no lixão ou em algum andar pela rua, porque hoje em dia a Vanessa sabe muito bem, melhor do que eu, se você andar na rua, você acha 1 milhão de coisas que dá para ser reaproveitada. E em vez da gente fazer isso, comprou todas as e montou esse banheiro. A gente fez a volta dele de PVC, a gente comprou torneira, a gente comprou a tampa da privada. E aí agora me veio na cabeça o que a gente não pensou naquela época em procurar, em ir atrás de coisas que a gente não precisava comprar. Se a gente já estava fazendo um projeto reciclável, por que a gente não punha realmente a mão na massa e ir atrás de alguma coisa que a gente podia reciclar, que a gente podia pensar, não, é isso, ia para o lixo, não ia ter utilidade nenhuma, mas agora vai ter para o nosso projeto. Que a partir do nosso projeto a gente pode conscientizar desde o começo, mas não, a gente não agiu da maneira certa. E aí foi o que eu lembrei quando a Vanessa. A gente tem que pensar com isso geral. Pode pensar só no produto final. Começo, meio, fim. Eu quero Lê, você tá conseguindo ouvir a gente? Eu acho que travou para ela. Então, assim, enquanto a Lê recupera a internet dela, eu vou mostrar para a Rose qual que é a nossa segunda pergunta. Então, Rose, a pergunta que eu fiz para as meninas foi: ao passar pelas cidades, podemos observar cartazes de conscientização, projetos de reciclagem feitos no isopor e entre outros que são deixados no meio ambiente depois das feiras, que só vai ajudar a degradar mais. E aí a pergunta foi: nos conte uma maneira de fazer um projeto sobre o meio ambiente sem repetir esses mesmos erros citados. Então, Grazi, eu acho assim que
realmente, nas cidades, muitas feiras, né, as coisas ficando muito isopor, muitas coisas que faz mal para o meio ambiente, né? Eu pesquisando, assim, até hoje a gente não fez, né? Mas quando eu fiz o nosso trabalho de sustentabilidade também, lá na Uninter, a gente fez o seguinte: pegamos PETs, garrafas PETs e isopor, e colamos os pedaços de isopor no outro e plantamos, fizemos uma horta de verdura, né? Então, assim, em cima dos PETs, do isopor que a gente foi grudando para fazer a reutilização. Então, assim, né, eu com a minha companheira, né, que era a Elane, nós fizemos esse trabalho, né, para salvar o meio ambiente, que seria um jeito de ajudar no meio ambiente, que não ficaria exposto. Muitas vezes a gente acha isopor, PET, caixinha de leite, tudo jogado, né, por conta também do nosso. Então, assim, se a gente pegasse isso e rezasse, não ficava espalhado na cidade. Então, assim, é esse o meu ponto de vista. Lê, você tava falando tão bem, aí a tua internet, a internet dela caiu. Mas assim, que vontade de ouvir, né? Só assim para complementar, até segundo o que a Letícia estava falando, de um projeto que ela não pensou no dano, no gasto que ela teve desnecessário. A Rose mesmo citou um exemplo, que ela achou um caderno lindo no lixo e que estava lá jogado e tinha um monte de folha limpa, ela levou para casa. Então, tipo assim, eu acredito que depende das pessoas quererem, sabe? Pensar antes de começar, porque aí ela tem como não prever, mas tipo assim, ela consegue controlar um pouco melhor o que não irá ser utilizado depois e que destino ela pode dar para esse material, não é mesmo? Só assim para complementar mesmo. Não, realmente, enquanto vocês estavam falando, eu pensei, lembrei das feiras, e nas feiras eles ficam distribuindo aqueles papelzinhos. Cada barraquinha que a gente passa, a gente ganha um papelzinho. Aí a gente chega em casa e guarda o papelzinho. Mas na rua fica cheio, porque às vezes a pessoa passa na outra barraca, a hora que ela vê que a mão dela tá cheia de papel, ela joga tudo no chão. E nem é no lixo, é no chão. Aí eu tava pensando em uma coisa que poderia substituir essas lembrancinhas. Não parar de. Não, tipo, vamos parar de dar as lembrancinhas. Não, vamos continuar fazendo, mas assim, agora de uma maneira que, igual você falou, vai ter um destino. Eu pensei em, assim, a feira inteira ser presenteada, em vez de cada grupo fazer o seu, como geralmente é feito, pelo menos aqui na minha cidade, quando nós fazíamos feira, cada barraquinha, cada sala fazia seu papelzinho, que depois virava lixo. Eu pensei em que a feira inteira podia dar uma mudinha de suculenta, que é uma mudinha assim bem baratinha, de alto custo, porque aí você sai da feira do meio ambiente com a missão. Eu tenho que plantar essa florzinha. Porque elas são muito bonitinhas, muito fáceis de cuidar. Então, assim, eu não tenho jeito para cuidar de planta. Não, um cacto, uma suculenta, você tem, porque é uma vez por semana que agoa. Então, você vai lembrar de que vai limpar a casa, já põe uma aguinha nele. Então, assim, eu acho que seria uma forma que ia ter mais significado. Ia substituir esse lixo, que fica horrível o chão. E aí, o que vocês acham? E pensando nisso, é uma excelente ideia, Grazi. Aqui em Alfenas, as barraquinhas não dão um panfleto para cada pessoa, não. Aqui tem algumas pessoas que andam pela feira e vão distribuindo papéis, por exemplo, de operador de celular ou de algum trabalho que a pessoa está fazendo e oferecendo, mas fica tudo no chão mesmo. Pode contar as pessoas que guardam nas suas sacolas e tal. Falando em sacolas, que é um grande risco e a gente vê na feira, assim, a torto e direito, eu acredito que a sacola ecológica é uma saída. A pessoa levar o seu carrinho,
para diminuir esse consumo de sacolas plásticas, que a vida útil dela é muito, apesar que hoje a gente tem muita sacolinha biodegradável que tem uma vida menor, né, e acaba em alguns anos. Mas eu acredito, assim, que são pequenas atitudes, sabe, que a pessoa pode estar tomando. E a respeito da feira, para você ter uma ideia, eu acredito que o próprio feirante tinha que ter consciência, ser responsivo por aquilo que ele está sujando também. Porque às vezes você passa na feira depois que ele tira a barraca dele, é lixo em cima de lixo. Os meninos da ambiental dão o que fazer para conseguir limpar aquilo ali e manter limpo, porque não pode ficar sujo, porque é onde é trânsito de pedestres. Então, assim, atitudes que precisam que todos se envolvam para que a gente tenha um bom resultado lá na frente, sabe? Eu acho que a muda eu achei perfeita. Não sei se caberia isso em todos os lugares. Por exemplo, em Alfenas eles não dão um panfleto. Eu acho que aqui não ia dar certo essa questão da muda, porque aqui a realidade é diferente da tua aí. Aqui eu acredito que a gente poderia fazer um trabalho de conscientização com os próprios feirantes, para que eles tivessem mais um pouquinho de responsabilidade com o próprio lixo que a barraca dele oferece para a cidade, porque eles entram nos seus carros, nos seus caminhões, vão embora e o lixo fica tudo lá e depois quem for limpar que lute para dar conta. Então, assim, eu vejo que poderia ser trabalhado também com os próprios feirantes, sabe? Nesse sentido de feira que eu estou falando, assim, pública. E você, Lê, o que você acha? Travou dela. E você, Rose, o que você fala pra gente? Então, gente, assim, eu achei muito interessante mesmo esse jeito que você implantou. Só que realmente, igual a Vanessa falou, a nossa cultura, né, aqui em Alfenas é bem diferente mesmo. Assim, a gente acha mesmo um lixo espalhado assim na torta direita no domingo depois da feira. Então, assim, só que assim, eu acho uma maneira legal. Até eu mesmo, olha pra você ver essa planta, eu tenho em casa a minha suculenta plantada no potinho, né? Que foi jogado fora, o plástico, né? O plastiquinho foi jogado fora e eu plantei a minha suculenta no plástico. Então, assim, na vasinha descartável. Então, assim, é uma coisa que eu acho que se cada um fizer, vai ficar legal, vai ficar bacana. Então, assim, e ajuda no meio ambiente, né? Tanto o plástico, caixinha. Eu tenho uma né, que eu estava querendo plantar na caixinha de leite, porque eu uso muito leite em casa. Para mim também reutilizar aquilo para não ficar jogando no lixo, né? Então, assim, eu acho bacana, eu acho legal, assim, realmente a cidade de Alfenas, acho que se a gente começar a trabalhar um pouco nisso, às vezes dá certo, porque tudo é educação, tudo é com o tempo, né? Tudo a gente acostuma. Então, acho que se a gente começar a trabalhar um pouco nisso, tipo assim, vamos plantar, né, uma suculenta no descartável, vamos pintar esse descartável para ficar mais bonito. As crianças hoje em dia, elas têm uma imaginação muito profunda. Eu acho que se começar a trabalhar isso na escola e eles levar para casa, eles começam a desenvolver isso em casa também com os pais, a reciclagem, a plantar uma plantinha no pote reciclável. Então, assim, eu acho que é legal, né? Eu, assim, minha percepção, eu acho que seria bem da hora. Então, Rose, o que você falou é muito interessante, porque é esse de fazer, em vez de comprar o pronto. Né? Então, porque às vezes a gente vai lá. Pode falar, deu uma interferência de áudio, mas pode falar. Então, muitas das vezes a gente vai lá, a gente compra pronto, né? A gente chega lá na floricultura e já pega pronto. E às vezes você tem um lugar em casa que você pode plantar uma vasinha de manteiga, que dá para você lavar e plantar nela, fica bonita se você pintar. Então, assim, usar um pouco a imaginação em cima, né, dos produtos recicláveis e fica bonito, né? Não ficaria feio. E assim, e comprar, né, as plantinhas na floricultura e chegar em casa e plantar,
Não comprar já pronto, porque você tem um recipiente em casa para poder plantar e ajudar no meio ambiente, né? Sim, exatamente. E você, então, gente, aproveitando o que a Rose falou, ela já puxou o gancho aí, né, para nossa terceira pergunta. Vou colocar aqui para vocês. E ela é: será que a falta de educação ambiental de forma prática em escolas deixou os adultos de hoje com esses maus hábitos? E devemos ter esperança que, através dos filhos, esses adultos possam aprender? O que você acha, Vanessa? Eu acho que sim, faltou educação ambiental nas escolas, principalmente antigamente, sabe? Hoje, assim, a gente já vê que tem algumas crianças que já chegam em casa, têm consciência. Eu mesmo, no dia a dia do meu trabalho, às vezes eu passo em alguma casa, aí a criança vem e fala assim, porque minha professora falou que eu não posso deixar nada que para a água, sabe? Maior bonitinho. Então, tipo assim, as nossas crianças são a fonte para o futuro, gente. Trabalhar com elas, porque elas são assim uma esponjinha. Tudo que você vai colocando, ela vai absorvendo. Tudo que você vai colocando, ela vai absorvendo. E automaticamente ela leva isso para dentro da casa dela. Então, assim, é aproveitar ao máximo essas crianças. O que faltou para alguns adultos antigamente é ter um pouco mais de conhecimento. Às vezes não teve um professor que falasse sobre isso, porque a gente não via muito falar mesmo sobre isso antes, né? Então, assim, é um professor que não falava, era uma matéria passada meio que superficial, não se falava muito nisso, até porque são nos últimos anos que a gente tem visto falando sobre aquecimento global, o desmatamento das árvores, da Amazônia. No entanto, hoje a gente pode presenciar aí o quanto faz calor ou o quanto faz frio, é tudo muito intenso, devido a essa desordem mesmo, que é a natureza tentando se restabelecer, né? Tomar o seu prumo, coitado, porque a gente só vai destruindo e ela que lute para sobreviver. Então, assim, eu acredito que a criança hoje é a ponte que a gente tem para estar trabalhando com esse adulto que não teve a chance de aprender. Ensinar essas crianças para que elas levem para suas casas alguma atividade, alguma coisa que envolva essa família, e ela traga um retorno para a escola, sabe? Para ver se está sendo positivo, se está dando certo. Eu acredito muito que as crianças podem sim ser a nossa ponte com esses adultos que não tiveram essa oportunidade de aprender, né, sobre a educação ambiental, porque pouco se falava antigamente sobre isso, né? Sim, realmente, quase nunca, né? E você, Rose? Eu acho assim, que as crianças são mesmo futuro, né? A gente tem que conversar muito com eles, porque eles conseguem fazer coisas que nós não conseguimos, né? Eles conseguem não jogar lixo na rua, porque é o que a gente fala, igual a Vanessa falou. Lá na minha escola a professora falou que não pode deixar água parada, né? Às vezes não é só dar água parada, não posso jogar na rua, uma sacolinha, tem um lugar certo. Nas escolas, às vezes, né, nos lugares que a gente vai, tem aquelas cestos de lixo, né, cada um de uma cor. Às vezes a criança vai lá e joga certinho, né, o plástico no plástico, o vidro na lixeira do vidro, e às vezes nós adultos não fazemos isso, às vezes até nós mesmos. Nós não fazemos isso. Chega lá, vê aquele tanto de lixeira, joga aqui mesmo. E tem um lugar certo para cada coisa. E a criança faz isso, porque na escola a professora orientou ela a fazer. Então, assim, é muito da hora, assim, isso. Então, as crianças, a gente falar com as crianças, elas conseguem adquirir mais rápido, elas conseguem absorver mais rápido, né? O que a gente fala na escola e elas levam para o dia a dia, em casa, no local que elas vão, elas conseguem trabalhar isso. E ouvindo vocês falarem, eu lembrei de que, acho que foi semana passada, nós chegamos lá na Unifenas e as carteiras estavam com uma coisa preta em cima, um cisquinho preto.
E aí a Vanessa falou assim, isso aqui é fuligem. É isso, Vanessa? Você me corrigem se eu estiver falando o nome errado. É isso mesmo. Aí eu falei, gente, faz quanto tempo que eu não ouço esse nome? E tá tão presente no dia a dia da gente, e a gente parece que finge que não vê. Faz muito tempo que eu não ouvia na escola. Sabe quando eu ouvi esse nome? Eu acho que foi assim, no ensino fundamental 1. Quando a gente foi aprender o que era, quando a gente pegou um negócio que poluía e jogou em cima do isopor, que poluía mais ainda, para fazer esse exemplo, porque e nunca mais tocou no assunto. Não foi tocado mais no assunto, e aí depois, anos depois que eu ouvi a minha colega que é da parte ambiental trazendo esse assunto de novo, eu falei, gente, olha o quanto é esquecido. E ouvindo vocês falar, eu pensei no fato de que o adulto, ele aprende quando você mexe no bolso dele. Você fala assim, olha, se você cortar, se você poluir, eu vou te dar uma multa. Agora, você falar isso com a criança, ela chora. Eles têm um coração tão bom, tão puro, que eles aprendem assim, a planta é uma vida, então vamos cultivar a vida para a gente, para os animais viver. Eles aprendem assim na maior tranquilidade, igual a Rosa estava falando, e nunca mais faz errado, porque eles conseguem ter empatia pela vida. E os adultos, não, se não mexer no meu bolso, se não me dar uma multa caríssima para me pagar, eu não ligo, não me importo. Você, Letícia, o que você fala para gente sobre essa questão? Então, Grazi, que a Vanessa tinha falado. As crianças, ela é uma esponja, realmente. Então, ela adere tudo que passa para ele. E esses dias aconteceu um fato muito curioso comigo. Eu não sei se aconteceu isso na sua cidade, mas aqui em Alfenas, o tempo estava muito fechado, tava muita fumaça. E lá na escola, uma criança chegou assim para mim e falou assim, Lê, você tá vendo que o céu tá desse jeito? Eu falei, nossa, vai chover. Porque pela minha cabeça, a gente tá num período de muita desmatação, muita queimada. E aí eu pensei assim, nossa, vai chover, o tempo tá fechado. Não, Lê, é porque tem gente mal colocando fogo. E é por isso que tá desse jeito. E aí eu parei para pensar, a criança tem um estímulo uma aprendizagem tão como que eu digo, tão avassaladora que ela percebe princípios que não está inserido no dia a dia e ela consegue perceber o que de rapidamente o que é. E eu achei esse fato muito conhecimento na mão dela. Antigamente, que tem hoje em dia. Então, a criança tem um futuro brilhante para frente. O aprendizado dela pode ser extremo, porque a tecnologia, os conhecimentos, eles são a cada dia mais, eles estão se inovando. Então, a criança, sim, ela tem. Coitada da Lê. Ela tá com os comentários assim perfeitos. Tá dando muita vontade de ouvir o que ela tá falando, só que a internet dela não tá permitindo. Mas que gracinha de criança, que vontade assim, pegar no colo e apertar. Que percepção que os adultos nem aposto para vocês que a maioria nem percebeu. Só pensou que ia chover. E eu vi que não era chuva, porque quando eu bati o olho, eu estava estranho, sabe? Eu falei, gente, isso daí é queimada. Mas eu achei que fosse aqui, sabe, aqui perto da minha casa. Mas aí, de repente, todo mundo começou a comentar, aí você vê a proporção dessa queimada, sabe? Em diversos pontos da cidade, aqui no sul de Minas mesmo. Nossa, a gente vê diariamente isso nos telejornais, o quanto está tendo queimada devido a esse mormaço, a esse calor excessivo, as pessoas não compreendem. Muitas colocam fogo de propósito, outras, às vezes, sem querer, tá fumando cigarro, joga a bira do cigarro, mata seco, pega fogo e palha. E as pessoas não estão tendo consciência disso,
sabe? Até quando vai ser isso? O que fica no meu coração, assim, até quando? Que extremos são esses que a gente vai precisar chegar para começar a ter consciência das atitudes que a gente tem, na verdade? Porque eu penso assim, é um papel de bala que você não joga na rua, que não vai entupir um bueiro e quando chover não vai ter alagamento. É um papel, um saquinho de salgadinho, é um potinho de Danone que você tomou, que você não jogou no lixo, que você pôs no lixo da tua casa para o lixeiro levar, porque tem, gente, o lixeiro que passa recolhendo. Mas sempre tem as pessoas que esquecem. Aí o que acontece? Põe o lixo lá de qualquer jeito no terreno, vem o cachorro que está com fome, rasga, espalha aquele lixo, vira aquela bobagem à toa. E aí o que acontece? Isso tudo tem consequência. Então, assim, o que me fica mesmo é até onde a gente vai precisar chegar para as pessoas começarem a acordar para a real, ver o que está acontecendo à nossa volta, parar de prestar atenção só no nosso umbigo, né? Ver o que está acontecendo aqui do lado, sabe? É o calor que está excessivo demais. Agora mesmo eu estou morrendo de calor, entendeu? E, tipo assim, está muito quente. Então, tipo assim, por que está quente desse jeito? É porque a gente não está cuidando bem do meio ambiente. Então, a gente precisa tomar cuidado. É o óleo que a gente descarta na pia, que está indo para a água. Será que a gente não pensa que essa água ela não vai dar conta, sabe? Porque o bem maior que a gente tem, que eu acredito, é a água. Você pode ficar sem um monte de coisa, mas sem água você não fica. No entanto, 70% do corpo, água, e 70% do mundo é água. Então, tipo assim, a gente precisa começar a prestar mais atenção nessas coisas, começar a cuidar melhor. E são atitudes que você pode começar com você pequenininha aqui, sabe? É coisa simples, que no teu dia a dia, que às vezes você acha que não está tendo resultado, mas tem. Separa o lixo da tua casa, o reciclado do que vai para o lixeiro, sabe? Isso já tira uma quantidade imensa de reciclável que poderia estar lá no lixo, contaminando aquele solo, as águas, por causa do churume que o lixo produz, e contamina o solo, contamina os lençóis freáticos. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda precisa abrir nossos olhos para ver se a gente acorda, né? Falou tudo. Letícia, você consegue? A internet está permitindo? Você consegue comentar mais um pouco com a gente? Você estava falando da criancinha que você conversou. Aí depois nós comentamos que gracinha. Aí a Vanessa estava falando sobre o quanto está grave e o quanto as pessoas estão faltando ter consciência sobre essa questão dos matamentos, da queimada. E aí você, o que você pensa sobre isso? Realmente. O que aconteceu? Esse fato que aconteceu comigo me deixou, assim, assustada, né? Por fato da criança saber mais do que um adulto, né? A gente nunca pensa que a criança vai saber que tá tendo muitas queimadas e que aconteceu aquilo por isso. Mas o que a Vanessa falou que me cativou bastante que é conscientizar a não jogar ali. Simples bituca de cigarro que você joga pela janela pode causar uma queimada enorme. Por mais chover, tá tendo um esporte, então a consciência das pessoas, tanto dos adultos também, né? Porque os adultos a maioria das vezes fazem isso, né? E as crianças também, conscientizar as crianças a não jogar o lixo em rodovias ou dentro da cidade mesmo, mas eu foco mesmo em rodovias pelo fato de ter Sim, realmente. Meninos, eu quero segurar vocês aqui o resto da tarde. Eu quero continuar, sabe, puxando assunto, as horas vão indo, porque dá para falar disso muito, porque tem muita coisa para falar, tem muito ponto para levantar, e a companhia de vocês, assim, não tem nem o que dizer, né? Tanto que tá gostoso essa conversa. Mas, infelizmente, estamos chegando perto do fim. Uma pena que a conexão de vocês hoje tá tensa, mas é uma questão assim que foge, né, do nosso controle.
Mas eu queria pedir para a Vanessa e para a Letícia falar um pouco para a gente desse projeto. O que é os professores memoráveis? Tá bom, então, eu vou começar. Pessoal, o projeto Professores Memoráveis, ele vem com o intuito de dar o valor, né, de mostrar o valor do professor na sorte, sendo o professor que trabalha em escola, o professor acadêmico ou aquele professor não atuante, né? O Professores Memoráveis, ele vem mostrar realmente que o professor, ele tem função dos valores, né? Ele é o formador do conhecimento. Pessoal, e como a Letícia estava falando, é trazer esse professor que para contar suas vivências de vida, a sua trajetória acadêmica, como que foi, como era no tempo dele, compartilhar todos os seus conhecimentos com a gente, que são super enriquecedores, e como que vai funcionar esse nosso projeto? Ele acontecerá uma vez ao mês, todas as sextas-feiras. O horário a gente ainda está definindo, mas a gente acredita que vai ser por 7, 8 horas da noite na sexta-feira, que é um horário mais tranquilo, porque vai ser uma conversa mais tranquila, mais leve, para trocar conhecimento mesmo, experiências e tal. E a gente, assim, a gente está muito empolgado com esse projeto, a gente quer que dê super certo, a gente tem ideias incríveis, de pessoas incríveis para trazer aqui, para outras pessoas conhecerem quem foi esse profissional, o que ele contribuiu, qual que foi a vida dele ao longo da carreira acadêmica ou estudantil. Então, assim, a gente está muito empolgado com esse projeto, a gente acredita nele, a gente acha que vai dar certo e a gente tem fé, e a gente espera que as pessoas recebam ele assim de todo o coração, porque ele está sendo pensado com muito carinho, só para um aconchego mesmo no coração das pessoas. Quero. Já quero indicar? Pode? Já quero participar, assim, assistir vocês fazendo, tá bom? E vou ficar lá nos comentários também, participando, vendo tudo, adquirindo experiência, né? A gente vai ouvindo e aprendendo com eles. Tô ansiosa para ver o projeto de vocês dando seguimento. A gente também queria deixar aqui registrado que a gente criou um Instagram, onde a gente está tendo bastante interação com as pessoas. A gente @professores memoráveis. Sigam a gente lá na nossa página, gente. A gente vai trazer materiais de ótima qualidade para vocês. A gente cria caixinhas de pergunta, a gente aceita sugestões. Então, assim, o que vocês quiserem, a gente está aqui, tá bom? Obrigada, Grazi, pelo espaço, viu? Muito obrigada de coração por hoje, por ter participado dessa roda de conversa, que para mim foi incrível, é um assunto que eu acho que é super relevante no momento, tem que ser falado, tem que ser repetido quantas vezes forem necessárias, a gente não pode deixar de falar sobre o meio ambiente. Então, assim, obrigada a você por essa oportunidade, obrigado pelo teu canal, tem ligação aí, esse projeto incrível, que eu acompanho lá de um ano atrás, e espero que seja só sucesso daqui para frente, sempre, e o que precisar, estamos aqui à disposição. Meninos, vou chamar vocês sempre. Vou chamar você de novo, Vanessa, Letícia, Rose. Viu, Letícia? Vou te chamar de novo. Agora, torcendo por uma conexão ótima para você poder falar bastante aqui com a gente, tá bom? Então, vocês aí de casa, deixem nos comentários o que vocês acharam. Vão lá no Instagram das meninas, tá bom? E fiquem de olho aí que a gente vai estar divulgando também o projeto delas para a gente ir fazendo essa troca. Gente, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo pelo convite e agradeço. Estou à disposição. Quando precisar, estou aí.
Lê, você consegue conversar com a gente? Então, um beijo e até a próxima roda de conversa.